Shalom, queridos! Hoje é dia 5 de janeiro do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 5 de Tevet do ano 5785, contando a partir da criação. Essa última semana nós estudamos a Parashá de Vaigesh. A expressão Vaigesh ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 44, verso 18, Bereshit, capítulo 44, verso 18, e significa: ele se aproximou, assim como está escrito, Judá então se aproximou de José e disse: por favor, meu senhor, permite que teu servo fale uma palavra no ouvido de meu senhor. Então, Vaigesh, ele se aproximou, é uma referência de Judá quando se aproxima de Yosef. A nossa Parashá, ela contém 106 versículos e vai de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 44, verso 18, até o capítulo 47, verso de número 27. Hoje, a minha proposta dentro dessa Parashá é nós falarmos sobre os propósitos de Hashem, os propósitos de Deus. É bem verdade nós falarmos aqui que muitas coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, muitas vezes nós temos uma percepção clara que aquilo tem um plano, tem um propósito de Deus. Existem situações que nós passamos que nós conseguimos ter essa habilidade, esse discernimento de compreendermos que tal situação, tal momento, tal coisa que aconteceu na minha vida, ainda que não seja tão boa aos meus olhos, nós temos uma facilidade, muitas vezes, de captar que aquilo tem o dedo e o propósito de Deus. Em contrapartida, algumas coisas acontecem nas nossas vidas e surgem vários pontos de interrogação. Nós questionamos por que isso está acontecendo, por que aquilo aconteceu. E, de fato, algumas coisas nós não conseguimos visualizar, entender, compreender o propósito de Deus para aquilo que está acontecendo na nossa vida. Então hoje, a minha proposta com base nessa Parashá é nós falarmos sobre os propósitos ocultos de Hashem. É sobre isso que nós estaremos falando. E a primeira verdade que eu gostaria de trazer nesse shiur, nessa aula, é que quando nós estudamos a Torá, quando nós estudamos o Tanar, as escrituras sagradas hebraicas, nós aprendemos que Hashem, que o Eterno, de fato, ele é grande. Na Kabbalah, por exemplo, Hashem, o Criador, ele é apresentado como Ein Sof, o infinito. Então, isso mostra para nós a grandeza de Deus, a grandeza de Hashem. Hashem é infinito. E numa mente limitada que nós temos, nós não conseguimos descrever Deus, porque Deus, de acordo com as escrituras sagradas, ele é grande. Então, por exemplo, quando nós lemos Bereshit, capítulo 1, verso 1, lá está escrito que Hashem, que Deus, ele criou todas as coisas. Então Deus, ele é o Criador. Ele é aquele que fez chegar a luz dele, o Or Ein Sof, aqui na face da terra. Então as escrituras, tanto o Tanar como a Torá, mostram para nós a grandeza de Deus, um Deus grandioso que criou todas as coisas e cuja a sua manifestação, as suas emanações, os seus atributos, elas permeiam na face da terra. Então esse é o Deus grandioso que a Torá e o Tanar mostra para nós. E essas verdades, elas estão nas escrituras. Por exemplo, vamos ver a grandeza de Deus
em Isaías capítulo 40, verso 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos os moradores são para ele como gafanhotos. Ora, nós estamos vendo que o profeta Isaías, ele mostra para nós a grandeza de Hashem. Então é por isso que eu disse que as escrituras vão mostrar para nós o Ein Sof, a grandeza de Deus. Na linguagem da Kabbalah, repito, ele é chamado de infinito. Salmos de número 47, verso 8. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado no seu santo trono. Então, um outro texto das Escrituras mostram para nós a grandiosidade de Hashem, a grandeza de Hashem. Ele é o Criador, ele é infinito e ele administra todas as coisas. Fala para nós o Tehillim 47:8, Deus está assentado no seu santo trono. Então, nessa primeira parte, nessa primeira etapa, eu quero que você internalize dentro de você, parece até um pleonasmo aqui, mas guarde essa verdade, a grandeza de Hashem. Deus é grande, Deus é infinito, Ele cria, Ele administra e Deus tem os seus propósitos para cada vida. Deus, Hashem, tem um propósito para a minha vida e para a sua vida que está ouvindo esse shiur, essa aula nesta manhã. Muito bem, aprendemos então que Deus é grande. E Deus, sendo grande, infinito, de fato, como eu disse, ele tem os seus planos peculiares para cada pessoa. Então, todas as coisas, e aqui começa a vir um insight precioso que vai ter muita relevância para a minha vida e para a sua vida no dia a dia. Já que Deus é grande e Deus tem os seus planos e todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito, o difícil é nós entendermos isso, mas de fato, nada vai acontecer por acaso na minha vida e na sua vida. Claro, quando nós estudamos aqui a Parashá de Vaigesh, nós já estamos um pouco avançado na história de Yosef. Nós sabemos que no começo do capítulo 37, Deus começou a dar pistas para Yosef, dando a ele sonhos. Porém, existem alguns momentos que nós não temos tantas pistas para discernir aquele plano, aquele propósito de Deus na nossa vida. Mas vamos lá. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito do grandioso Deus, do infinito, do Ein Sof. E nós estamos aqui na face da terra para direcionarmos a nossa vida na vontade de Deus. Essa é uma grande verdade que nós precisamos entender. Nós estamos aqui para um propósito, para uma missão. O Rebbe de Lubavitch dizia que a nossa missão é fazermos dessa terra a morada de Deus. Então nós estamos aqui na terra com um propósito. E a ideia é nós direcionarmos, colocarmos a nossa vida na vontade do Criador, na vontade do Eterno, na vontade de Hashem. E isso implica para nós entendermos a nossa missão. Quando nós entendemos a nossa missão, então, por exemplo, ser um Ben Noach, que significa na prática guardar a vontade de Deus por meio das 7 leis. Não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticar atos de bondade e não maltratar os animais. Então, quando nós entendemos a nossa missão espiritual, que é ser um Ben Noach, aquele que guarda as 7 leis de Deus, onde 6 leis, de acordo com a Torá oral, foram dadas para Adão, e a 7ª lei acrescentada para Noach, para Noé, em Bereshit, em Gênesis capítulo 9, verso de número 4. Quando, por exemplo, nós entendemos a nossa missão
a nossa vida ela ganha mais sentido, a nossa vida ela passa a ser mais significativa. Isso, na prática, resulta em quê? Em nós mirarmos a nossa energia, a nossa força, as nossas ações na nossa missão e no nosso propósito. Baruch Hashem, que nós somos iluminados a compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós bem sabemos que existem dois caminhos nesse mundo. Um caminho para o povo judeu, onde eles cumprem a missão do grandioso, eles cumprem a missão de Hashem, guardando as 613 mitzvot. Para os não-judeus, a missão deles é guardar as 7 mitzvot, os 7 preceitos, os 7 mandamentos que a Torá destina para os Benenuar. Então, nesse sentido, nós somos iluminados, sabemos o nosso propósito, sabemos a nossa missão na face da terra, que é fazer a vontade de Deus. E para nós compreendermos isso, eu quero trazer aqui um ensinamento, um comentário do Rebbe de Lubavitch que ele fez no prefácio do Tânia. Então o Rebbe ele vai trazer para nós alguns conselhos para nós entendermos os propósitos de Deus. O que o Rebbe vai falar aqui vai nos ajudar muito no nosso dia a dia. Então o Rebbe diz para nós, lá no prefácio do Tânia, as seguintes palavras. O Rebbe fala que o homem ele é uma criatura do céu e da terra. Então o que o Rebbe ele vai transmitir para nós aqui? A composição do ser humano. Quem é o ser humano? Ora, será que nos ajuda a vivermos a nossa vida dentro dos propósitos de Hashem, sabendo quem nós somos? Sem sombra de dúvida. Quando nós sabemos quem nós somos, de fato, isso vai nos ajudar muito no nosso dia a dia, na nossa caminhada e no nosso cotidiano. Então, o Rebbe, se referindo aqui ao povo judeu, ao ser humano, ele fala que a criatura, que o homem é uma criatura do céu e da terra. Ele é revestido por uma alma divina, que é a parte de Deus dentro do homem. Essa alma divina ela é revestida por um corpo e o homem também possui uma alma animal. Então veja bem, o que nós estamos aprendendo aqui? Quem é o homem? Quem é você? Então você tem um corpo, dentro de você tem a alma que é uma parte de Deus dentro de você, porém nós também temos aqui a alma animal. Então qual que é a ideia aqui? O Rebbe ele está nos ensinando que haverá momentos na nossa vida que a nossa alma divina, a alma que Hashem colocou dentro de nós, a alma que deseja as coisas espirituais, muitas vezes a alma divina vai sentir desejos pelo estudo da Torá, pelas preces, pelo cumprimento dos 7 mandamentos bíblicos. Porém, a alma animal, ela vai querer satisfazer as coisas terrenas, a alma animal vai querer ocultar, tirar as coisas espirituais da alma divina. Então, sempre vai existir essa luta, podemos dizer assim. Então, isso é importante nós compreendermos, porque de fato nos ajuda no nosso dia a dia, na nossa missão na face da terra. Você vai entender, você vai perceber que muitas vezes você vai precisar se esforçar para fazer a vontade de Hashem. Então, essa orientação, esse conselho do Rebbe vai nos ajudar muito a nós cumprirmos a nossa missão na face da terra. Nos conhecer vai nos dar capacidade de discernirmos o que é e o que não é bom para a nossa vida espiritual. Então, o Rebbe ele está nos ensinando aqui a cumprirmos a nossa missão, mostrando que primeiro nós devemos
compreender quem nós somos. Temos uma alma divina, temos uma alma animal e temos o corpo. E isso vai nos ajudar no nosso dia a dia. Mas na prática, o que isso significa? O que o Rebbe ele quer nos ensinar? Ora, eu já aprendi aqui que existe o Criador, existe o Soberano, existe um Deus que administra, que cria todas as coisas. Ele é chamado na Kabbalah como Ein Sof, e esse Deus grandioso que está sentado no trono, ele tem os seus planos, ele tem os seus propósitos para as nossas vidas, como nós vimos aqui Isaías 40, Salmos de número 48. Então nós aprendemos aqui que existe um Deus grandioso, poderoso, e esse Deus ele tem os seus planos. E já que esses planos são para as suas criaturas, na qual nós estamos incluídos, é importante nós sabermos a nossa missão e quem nós somos. E o Rebbe já cantou a bola aqui dizendo que nós temos um corpo, temos uma alma divina e uma alma animal. Na prática, isso vai nos ajudar a cumprir a nossa missão tendo esse entendimento. Porque você, a partir de agora, saberá que quando você tiver desejo pelas coisas de Hashem, é a alma divina gritando. Quando você começar a se envolver muito com coisas seculares, esquecendo das coisas de Hashem, você sabe que a alma animal está prevalecendo. Então o Rebbe fala para nós que nós, quando nos compreendemos, nós vamos ter facilidade de vivermos a nossa missão. Na prática, o que isso significa? Que no nosso dia a dia, para cumprirmos a nossa missão, vamos ter que entender a luta que existe entre o bem e o mal, entre o Yetzer Tov e o Yetzer Hara. Então a ideia aqui é nós resistirmos, é nós lutarmos contra aquilo que tira o nosso foco da presença do Eterno. Então, se nós sabemos que existe um Deus grandioso, e esse Deus grandioso, repito, apresentado na Kabbalah como o infinito, o Ein Sof, se nós sabemos que existe um Deus que está sentado no trono, como nós lemos aqui no livro de Salmos, como nós lemos no livro de Isaías, se esse Deus grandioso, ele tem um plano para nós aqui nesse mundo inferior, saber quem nós somos é importante. E saber que existe uma luta entre o bem e o mal, entre o Yetzer Tov e o Yetzer Hara, a inclinação do bem e a inclinação do mal, quando nós temos esse entendimento, nós vamos ter condições no nosso dia a dia de refrearmos, tirarmos tudo aquilo que tira o nosso foco da comunhão com Deus. Lá no livro de Bereshit, livro de Gênesis capítulo 6, nós aprendemos que Noé, ele era um tzadik. Noé caminhava com Deus. Essa expressão de Gênesis capítulo 6 aplicada em Noé, dizem os comentaristas que Noé, ele andava concentrado, conectado com Hashem, conectado com o Eterno. Então assim, deve ser a nossa vida. Nós devemos ter uma conexão forte com Deus, para termos as condições de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bem ou mal, o que é Yetzer Tov e Yetzer Hara, o que é inclinação do bem, inclinação do mal. Então isso nos ajuda muito no nosso dia a dia. E é isso que o Rebbe ele quer nos ensinar aqui. Muito bem, muitas vezes, isso aqui é interessante, o Eterno ele vai mostrar para nós o caminho correto. E de fato, nós vamos ter que lutar contra essa alma animal que o Rebbe falou que nós temos. Então muitas vezes, nós vamos ver nas Escrituras, nós vamos ver na Torá, Hashem mostrando o caminho correto para o seu povo e para os seus filhos. Então, por exemplo, Bereshit 4.7, livro de Gênesis 4.7, todos conhecem a história de Caim e Abel. Hashem aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim.
E aí tem uns motivos por trás que não é o tema agora. Mas a Torá fala para nós, em Gênesis 4:7, Deus falando para Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então nós sabemos aqui que o coração de Caim encheu de inveja, de ódio pelo seu irmão Abel. E Hashem, o Eterno, ele vai mostrar o caminho para Caim. Olha, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Então nós percebemos que muitas vezes Hashem, ele vai mostrar o caminho correto e nós vamos ter que lutar contra essa alma animal. Essa é a ideia aqui. Então, nesse sentido, hoje, nós temos como orientação as 7 leis Bene Noach. Então, servir somente o Criador, sem nenhum intermediário, não brincar com o nome de Deus, não assassinar, não roubar. Então, quando o seu comportamento começa a quebrar esses princípios, esses preceitos de Deus, esses mandamentos de Deus para os povos das nações, os Bene Noach, nós estamos dando lado, no bom sentido, de priorizarmos os desejos da nossa alma animal. Então, por isso que eu disse que esses conselhos do Rebbe são muito preciosos para nós, porque sim, vai fazer diferença na nossa vida. Ah, mas eu não sei qual é a missão de Deus para a minha vida. Se você não é um judeu, a sua missão é cumprir os 7 mandamentos que Deus deu para toda a humanidade. Então, é importante nós termos esse discernimento e essa compreensão que existe um Deus grandioso que criou todas as coisas, que administra todas as coisas. Vimos isso lá em Isaías, percebemos isso no livro de Salmos. E esse Deus grandioso, chamado na Kabbalah de Ein Sof, ele tem os seus planos para as suas criaturas, inclusive nós, seres humanos. E nós, Bene Noach, nós sabemos que a nossa missão é cumprirmos, fazermos a vontade de Deus, direcionarmos a nossa vida para a vontade de Deus, guardando os 7 mandamentos da Bíblia. Muito bem, sendo assim, entendendo a nossa missão, nós vamos ter que lidar agora com o próprio ser humano. Então, compreender quem nós somos faz muita diferença. Nas palavras do Rebbe, nós temos uma alma divina, que é a parte de Deus em nós. Nós temos uma alma animal que deseja as coisas materiais e esquece das coisas de Hashem. E nós temos um corpo. Então, quando nós temos essa compreensão, vai nos ajudar no nosso dia a dia a discernirmos o que está gritando mais alto dentro de mim. Será que é a vontade divina ou é a vontade da alma animal para as coisas terrenas, esquecendo assim das coisas de Deus? Então é isso que o Rebbe ele está tentando nos ajudar para vivermos a nossa missão com excelência. Muito bem. E falando em missão com excelência, como nós podemos cumprir a nossa missão com excelência? Nós aprendemos aqui nessa paraxá que Yosef, ele tinha uma missão. Hashem, Deus o Eterno, mostrou para Yosef muitos capítulos anteriores do qual nós estamos lendo hoje, por meio de sonhos, que ele iria ser o governador do Egito. Então, de fato, ele foi progredindo até ele chegar no ápice e começar a cumprir a missão que Deus dera para ele. Aí a pergunta prática para nós: como cumprirmos a nossa missão com excelência? Então, pegando ainda esse raciocínio do Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, ele fala que para nós cumprirmos a nossa missão, o nosso propósito, é necessário uma relação de 2 direções. Olha que interessante isso daqui. Então, resumindo, existe um Deus grandioso, que é chamado de
infinito em Sof, em hebraico, na Kabbalah. Esse Deus cria todas as coisas, ele cria inclusive os seres humanos. Hashem, o Eterno, nos cria para cumprirmos uma missão. E a missão de Deus para nós é que nós façamos essa terra a sua morada, trazendo luz pelo cumprimento dos seus mandamentos. Então, Deus tem uma missão. Porém, toda missão tem as dificuldades. E entender quem nós somos, entender quem é o homem na essência, vai fazer muita diferença para termos sucesso, vitórias nos desafios que temos ao cumprirmos a nossa missão. E a nossa missão, repito, é fazer dessa terra a morada de Deus. Então nós vamos mirar, nós vamos colocar a nossa vida no centro da vontade de Deus. E para cumprirmos essa missão, eu trago aqui, seguindo o raciocínio do Rebbe, algumas direções, alguns conselhos. O Rebbe fala que para cumprirmos o nosso propósito é necessário uma relação de duas direções. Mas o que significa? O que o Rebbe ele quer falar para nós aqui no prefácio do Tânia sobre essas duas direções? Então a primeira direção que o Rebbe fala é do céu para a terra. Então ele está falando que para nós cumprirmos a nossa missão com excelência é necessário uma direção, uma do céu para a terra. Na prática, isso significa, no cumprimento dessa primeira direção, o homem vai atrair a santidade da Torá e dos mandamentos que são de origem de Deus, é importante falarmos isso, para a sua vida, no dia a dia e no seu ambiente. Então, olha que interessante. Como nós vamos trazer essa direção do céu para a terra? Quando nós atraímos a santidade da Torá, a santidade da palavra do Eterno para as nossas vidas e aplicarmos a santidade da Torá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ser uma pessoa justa lá no seu trabalho, na sua faculdade, ter atos de bondade para com o teu próximo, não ter inveja, não roubar, não prejudicar o teu próximo. Então esses comportamentos, repito, são comportamentos éticos? Sim, mas eu quero que você entenda e internalize. Esses princípios que eu estou falando é da palavra de Deus, é da Torá. Então quando nós entendemos essa santidade, que esses comportamentos são santidade na nossa vida, e nós levamos isso para o dia a dia e no nosso contexto a qual nós estamos inseridos, de fato nós estamos cumprindo a nossa missão. Então o que o Rebbe está falando? Olha, nós temos uma missão para cumprir, e para cumprir essa missão com excelência, é importante nós entendermos que há uma relação de duas direções. E a primeira relação é a que vem do céu para a terra, a Torá para a terra. Que na prática, quando nós estudamos e praticamos a Torá, quando estamos conectados com Deus, nós vamos cumprir essa missão e santificar o ambiente a qual nós estamos inseridos. Então essa é a primeira direção. A outra é da terra para o céu. Ora, mas o que significa isso? O que o Rebbe está querendo dizer para nós? Que para cumprirmos a nossa missão, eu preciso da direção do céu para a terra? Sim, nós devemos viver a Torá no nosso dia a dia para santificar o ambiente a qual nós estamos. Porém, o Rebbe fala no prefácio do Tânia que a outra direção é da terra para o céu. Mas o que isso nos ajuda a cumprirmos a missão com excelência? Então o Rebbe explica para nós. Aqui o homem ele utiliza todos os recursos, tanto aqueles criados por Deus, como aqueles feitos pelo homem. Por exemplo, o veículo da comunicação é um exemplo de nós divulgarmos Torá.
Então o que o Rebbe está dizendo? Que nós devemos usar os nossos recursos que Hashem, que o Eterno já nos deu, para fazermos esse mundo a sua morada. Devemos usar os recursos criados pelos homens para santificar a terra. Então isso tem muito a ver com a gente, porque vai ser necessário nós termos essa percepção. As coisas que Deus me deu, os presentes que Deus me deu, a prosperidade que Deus me deu, será que eu não poderia usar isso para fazer dessa terra a morada de Hashem, fazer os mandamentos de Deus conhecidos? Nós, Beninoa, podemos ter essa percepção e cumprir o que está escrito nas profecias. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento do Eterno. Está escrito no profeta Isaías. Então, dessa maneira, nós vamos, de fato, conseguir cumprir a nossa missão com excelência. Uma das lições que nós aprendemos nessa paraxá é que Yosef, ele tem habilidades para entrar no mundo e levar o mundo e elevar o mundo com a santidade de Deus. Então nós percebemos aqui nessa paraxá o José, o Yosef, ele se envolvendo ali no Egito, nas coisas seculares, na administração, trabalhando para o faraó, porém ele está santificando o mundo, o Egito no qual ele vive. Então o Yosef, ele tem essa habilidade para elevar o mundo na qual ele está habitando, no caso o Egito. Já fazendo um contraste aqui, o Yehudá, ele representa aquele grupo de pessoas que preferem ficar santificando a sua vida com Deus, ao ponto de que as pessoas notem no grupo de Yehudá a presença de Deus, um estilo de servir a Deus. Porém, a lição que eu trago aqui é o equilíbrio. Nós devemos elevar esse mundo com a santidade da Torá, como ensinou o Rebbe, cumprindo a vontade de Deus, tendo bons comportamentos, guardando as mitzvot. Porém, nós devemos tomar o cuidado para não nos corrompermos e darmos lado para o Yetzer Hará, para a alma animal, esquecendo o Yetzer Tov e esquecendo a vontade da alma divina. Sendo assim, nós vamos cumprir a nossa missão na face dessa terra. Um outro ponto que nós precisamos estar preparados são os testes que nós vamos passar. Quando nós estudamos o livro de Bereshit, a história de Yosef, nós aprendemos os testes, as provações, o caminho que Yosef trilhou. Por exemplo, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele ficou preso, ele foi caluniado. Veja todo o processo que Yosef passou na sua jornada e na sua missão. Nesse momento que nós estamos agora na paraxá, está acontecendo o encontro entre José e seus irmãos. Agora reflita comigo. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ficou preso, foi caluniado. Na visão ótica humana, era a oportunidade agora para ele vingar os seus irmãos. Na ótica humana e com a alma animal, era simplesmente vingar os seus irmãos. Porém, nós vamos perceber aqui que os propósitos ocultos de Hashem, eles são revelados para Yosef. Yosef não vai ter esse comportamento de vingança com os seus irmãos. Então, Yehudá agora, ele se aproxima de Yosef e começa a explicar a situação de Benjamim. Ele explica para Yosef: olha, eu não posso deixar o meu irmão Benjamim aqui, senão papai Yaakov, ele vai sentir tanta dor e vai descer à sepultura. Então a Torá fala para nós que nesse momento o Yosef, ele não resiste. Ele começa a chorar. Ele começa a ficar triste.
ele abre para os seus irmãos que ele, de fato, é Yosef. Quando nós lemos o texto de Bereshit, capítulo 45, verso 1 até o 7, nós vamos perceber que ele consegue claramente entender os planos, entender os propósitos de Hashem, os propósitos do Eterno. José, ele fala para os seus irmãos: não foram vocês que me venderam para cá, que programaram eu estar aqui, mas isso era um plano de Deus para que eu me tornasse governador do Egito e alimentasse toda a terra. Então o José, ele tem essa percepção que tudo aquilo que aconteceu na vida dele era o dedo de Deus e era bom. Mas Yosef foi vendido, ficou preso, foi caluniado. Por isso que é importante nós estarmos preparados, porque, como disse na introdução, existe um Deus poderoso, chamado na Kabbalah de Ensof, infinito, o Deus infinito, mostrando para nós a grandeza de Hashem, mostrando a grandeza dele para nós, meros seres humanos. Então Deus, ele é grandioso, de acordo com a Kabbalah, de acordo com a Torá, de acordo com o Tanar. Esse Deus, ele tem os seus planos para nós, especificamente falando, não judeus. O nosso plano, o plano dele para nós é guardarmos as 7 leis Bene Noach. E aí nós aprendemos aqui, nesse shiur, que o Rebbe, ele disse que é importante nós sabermos quem nós somos. Nós temos uma alma divina, temos uma alma animal e temos um corpo. Então, quando nós nos compreendemos quem nós somos, nós temos maior facilidade para viver o nosso plano, o nosso propósito na face da terra. Porque vai ter coisas que a alma animal deseja, vai ter coisas que a alma divina deseja, e nós vamos ter que lutar, vamos ter que alimentar uma dessas almas. Quem você mais alimentar é o que vai prevalecer. Então nós aprendemos que o Rebbe, ele traz para nós esse insight. Existe um Deus grandioso que nos criou, que criou o ser humano. O Rebbe mostra para nós a estrutura do ser humano, alma divina, alma animal e corpo. E o Rebbe ensina para nós que para nós vivermos a vontade de Deus, nós precisamos santificar a nossa vida com a Torá e precisamos usar os recursos que Deus nos deu para cumprirmos a nossa missão na face dessa terra. Porém, na missão, nós temos os desafios, nós temos os testes e devemos estar preparados para isso. Olha o José, foi vendido pelos seus irmãos, ficou preso, foi caluniado, ele tinha tudo para vingar o seu irmão, os seus irmãos. Porém, o comportamento de Yosef, de José, é um comportamento na direção do Eterno. Ele compreende que tudo aquilo que aconteceu com ele, ainda que doeu, era plano de Deus e tudo que Deus faz é muito bom. Então essa é a lição, nós olharmos para a nossa vida e entendermos que os testes, as coisas que acontecem, ainda que pareça ser aqueles propósitos ocultos que nós não entendemos, a dor, o momento, a tristeza, pode ter certeza, confia no Eterno, confia nele, tudo que ele faz é bom. E eu finalizo trazendo aqui uma história do Rabi Akiva que tem tudo a ver com o discernimento, o estar preparados e reconhecer a bondade de Deus até nos momentos de dores. Então conta para nós que Rabi Akiva, ele era um homem muito pobre e fala para nós a história que ele se transformou num mestre tão grande que chegou a ser comparado com Moshe. Então o Rabi Akiva, ele tinha um burrinho, um galo e uma lamparina. O burro era para ele se locomover. O galo era para acordá-lo de manhã.
e a lamparina que ele tinha era para ele estudar a Torá à noite. Então, como a noite ela foi se aproximando, fala para nós a história, Rabi Akiva resolveu parar em uma pequena cidade. Porém, os portões da cidade já haviam sido trancados pelos guardas. Mesmo com o pedido insistente do mestre Rabi Akiva, os guardas não lhe permitiram entrar na cidade e procurar uma hospedaria. Tranquilamente, ele olhou para os guardas e falou: tudo o que ele, o Eterno, faz, ele o faz para o bem. Então, nós aprendemos aqui que o Rabi Akiva, ele queria entrar na cidade, porém, tudo estava trancado. Ele não conseguiu uma vaga no hotel, não conseguiu dormir na cidade, mas olha que interessante, mesmo não dando certo, ele disse: tudo o que ele, o Eterno, faz, ele o faz para o bem. Então, pegue esse insight, pega essa mensagem e aplica na sua vida. Tudo o que Deus faz é bom, tem planos, tem propósito. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi caluniado, ele ficou preso, mas quando nós lemos o livro de Gênesis capítulo 45, Bereshit capítulo 45, ele entende que tudo aquilo que aconteceu era plano de Deus. Sigamos aqui na história. O Rabi Akiva, então, não conseguiu um lugar para dormir na cidade, e ele falou: tá bom, eu queria dormir num hotel, amém, a Shem não permitiu, tudo que Deus faz é muito bom. Assim, o Rabi Akiva, ele foi para o campo e ele procura agora uma árvore, ele sobe na árvore para passar a noite. Então, já que ele não conseguiu um hotel, ele foi dormir numa árvore. Mal havia pegado no sono, chegou um leão e matou o seu burro e o devorou. Então ele já perdeu aqui o burro. Mesmo sem acreditar no que havia acontecido, bem diante dos seus olhos, Rabi Akiva disse, presta atenção, ele perdeu um bem material. O burro servia para ele se locomover. Era como você perder seu carro hoje. E olha o que ele disse: tudo o que ele faz, faz para o bem. Então, mesmo na dor, Rabi Akiva, ele entende os planos de Deus. Tudo que Deus faz tem um propósito. Muito bem. Ainda pensativo no ocorrido do seu burro, não percebeu a aproximação de um gato que atacou seu galo, matando-o. Mais uma vez, Rabi Akiva disse: tudo o que ele faz para o bem. Então ele perdeu o seu burro, que usava para locomover. É comparado a você perder um carro hoje. Ele perdeu aí o seu galo, que acordava ele de manhã para o estudo, que acordava ele de manhã, trazendo aí para nós, aí seria o seu iPhone aí, o seu Samsung top de última linha. Mas ele fala: não, tudo que a Shem faz é muito bom. Muito bem. Ele disse: pelo menos tem a lamparina para estudar Torá. Pensou ele. De repente, um pé de vento apagou a chama da lamparina. Novamente, Rabi Akiva disse: tudo o que ele faz, faz para o bem. Então repare, tantas perdas. Ele perdeu o seu veículo, ele perdeu o seu galo que acordava ele de manhã, ele perdeu a sua lamparina que usava para estudar a Torá, ele perdeu os seus pertences. Mas veja a fala do Rabi Akiva: tudo que ele, o Eterno, faz, ele faz para o nosso bem. Então a história, ela termina mostrando que Rabi Akiva acorda de manhã e vai até a cidade, aquela cidade onde ele queria um hotel para dormir. E quando ele chega na cidade, ele tem uma surpresa. Ele percebe que as casas estão destruídas. Ele percebe que muitas pessoas estão mortas. E ele pergunta: o que aconteceu aqui nessa cidade? E responderam para ele: entraram na cidade, tacaram fogo nas casas, mataram as pessoas. E aí ele compreende: tudo que o Eterno faz, ele faz para o bem.
Isto é, Deus deu um livramento para ele. Então, com isso eu quero dizer que quando nós olhamos para a história de Yosef, ele consegue viver a sua missão com excelência, ele consegue, mesmo sendo vendido, preso, caluniado, ele consegue perdoar os seus irmãos e reconhecer o Eterno em todas essas coisas. Ele atribui tudo isso que ele passou como um plano, como um propósito oculto, superior de Deus para ele e para a sua família. Até porque, posteriormente, a sua família vai para o Egito, eles têm ali um tempo, Yaakov vai ter um tempo para prepará-los para tão logo receber a Torá, a instrução final de Deus. Então veja que Deus, ele é soberano, ele cria, ele é o infinito, ele administra todas as coisas. E nós precisamos pegar, numa linguagem paulista aqui, o macete, o jeitinho de nós vivermos a nossa vida com Deus. Entendendo que na nossa missão vai ter muitas vezes obstáculos, a nossa alma animal, o nosso desejo pelas coisas terrenas vai querer prevalecer, ocultando, tirando de nós as coisas espirituais. Devemos tomar esse cuidado. E a lição, uma outra lição que nós aprendemos aqui, é que na missão vai ter os testes. Mas quando você olha para os testes e entende que tudo tem o propósito de Deus, sem sombra de dúvida, você vai falar igual Jó falou: o meu Redentor vive. Baruch Hashem, Shavuot Tov, reflita nessa paraxá, Vaigesh, e ele se aproximou. Baruch Hashem, Shavuot Tov a todos.